Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 31, Direito Civil, tema Contratos em Espécie, parte 4. Pessoal, imaginem a seguinte situação. Um homem assina um seguro de vida daqueles milionários e, num momento de desespero absoluto, quase 2 anos depois, ele tira a própria vida. Uma tragédia. Sim, total. Mas aí vem a questão jurídica. A família perde tudo. O dinheiro volta para a seguradora? O que a lei civil diz sobre esse desespero humano e o patrimônio que fica? A nossa missão nessa análise de hoje é justamente descobrir como o direito civil precifica o imprevisto. Exatamente. É aí que a coisa fica interessante. Pois é, nós vamos dominar 4 pilares cruciais aqui: corretagem, transporte, seguro e constituição de renda. A ideia é blindar quem nos ouve contra aquelas pegadinhas clássicas da FGV, tipo, para garantir que o estudante entenda a mecânica da lei e não só decore artigo. Com certeza. E o que torna a nossa imersão de hoje tão fundamental é perceber que esse material do professor Lessa, ele não é só uma teoria estéril, sabe? Não é letra fria da lei. A gente está lidando com a aplicação prática da confiança humana. A promessa desse caderno é pegar uma leitura super densa e transformar numa memorização premium. Focar no porquê das coisas. Porque, no fim do dia, são as jurisprudências e as súmulas que definem a aprovação da nossa audiência. Quando a gente entende a engrenagem, a memorização vem naturalmente, né? Perfeito, virá consequência. Então vamos desempacotar isso. A dinâmica dos contratos começa na união de interesses. Antes de qualquer mercadoria andar por aí, as partes precisam se encontrar. E a ponte para isso é o contrato de corretagem. O famoso intermediário. Isso. Pensa na corretagem tipo um cupido profissional. O trabalho do cupido é apresentar os noivos. Ele faz o encontro, os dois marcam o casamento, vão no cartório e assinam. Mas assim que eles pisam na rua, eles brigam e anulam tudo. Acabou ali mesmo. E a pergunta que a banca adora fazer, trazendo isso para o mundo dos imóveis, é a seguinte: o cupido tem direito ao pagamento? Se comprador e vendedor desistem logo depois de assinar a promessa de compra e venda, o corretor fica sem nada? Olha, o que é fascinante aqui é a consagração do que a gente chama de resultado útil. Está lá no artigo 725 do Código Civil. E a resposta para o seu cupido é um sonoro sim. Ele recebe a comissão integralmente. Caramba! Integral. A lógica é que a obrigação do corretor é de fim na etapa de aproximação, não de garantir o futuro daquele casamento comercial. Se ele conseguiu a assinatura e o pagamento do sinal, a comissão é devida. Mas peraí, o corretor ganha sem o negócio terminar de fato. Porque para quem está escutando, soa um pouco injusto. A pessoa desiste da compra, perde o sinal e ainda paga o corretor. Parece injusto se a gente olhar só para o arrependimento. Mas pensa no esforço do profissional. Ele investiu tempo, fez publicidade, visita, aproximou vontades. Como o professor Lessa sempre destaca no material, o candidato tem que ter isso cristalizado. Arrependimento não apaga o resultado útil que já foi alcançado. Ah, entendi. Então a utilidade foi a assinatura em si. Exato. Agora, claro, se a venda não rolar por culpa do corretor, ele escondeu que o teto estava caindo, aí a comissão pode ser barrada. Mas um simples arrependimento imotivado das partes, isso não afeta quem fez a ponte. Justíssimo, faz total sentido olhando pelo trabalho já feito. E tem uma pegadinha clássica da FGV sobre vários corretores juntos, né? Nossa, chove em prova. Pois é. Imagina que mais de um corretor atua para fechar a venda de uma mega fazenda. E na correria, o contrato não fala nada sobre como dividir a comissão. Só que um trabalhou 10 vezes mais que o outro. Como a lei resolve isso? Aí que está o pulo do gato. A banca tenta induzir o candidato a achar que é proporcional ao esforço. Mas a lei civil é super pragmática. Se não tem acordo prévio estipulando os percentuais, a divisão é meio a meio. 50-50. Sério? Não importa quem gastou mais gasolina? Não importa. Sem contrato, a lei impõe o rateio igual para evitar aqueles litígios intermináveis. E aproveitando o gancho, tem outro alerta fundamental. A corretagem exige autonomia.
Se tiver subordinação jurídica, tipo horário fixo e meta obrigatória na imobiliária. Ah, aí vira vínculo trabalhista. Certo. Exatamente. Desnatura a corretagem civil e cai direto na CLT. É uma linha tênue que as provas amam explorar. Bom atalho mental. Bom, negócio fechado, corretor pago. Agora as coisas precisam se mover. O que nos leva para o segundo pilar, que é o contrato de transporte. E aqui a gente entra na famosa cláusula de incolumidade. A obrigação de levar são e salvo. Isso. Mas vamos testar isso num cenário real. Imagine um ônibus na rodovia, tudo certinho, limite de velocidade ok. De repente, um caminhão desgovernado invade a contramão e bate de frente. A culpa foi 100% do caminhoneiro. A lógica diz que a aviação de ônibus é vítima igual aos passageiros. Por que a lei obriga a transportadora a indenizar os passageiros primeiro? Essa é uma das engrenagens mais brilhantes do nosso direito civil. E muita gente boa escorrega nisso. Realmente parece meio contraintuitivo. A culpa é do caminhão, mas o STF, lá na súmula 187, diz que isso não isenta a transportadora. E o motivo tem nome: fortuito interno. E como a gente diferencia esse fortuito interno de algo externo? É simples. O fortuito interno é um risco inerente ao negócio. Quem trabalha com transporte em rodovia sabe que colisão faz parte do risco da atividade. A lei diz que quem lucra com o negócio tem que arcar com os ônus dele. Então ela paga primeiro e pronto. Exato. Ela paga a vítima de forma objetiva para a pessoa não ficar desamparada num hospital e só depois a empresa processa o caminhoneiro para cobrar esse prejuízo numa ação de regresso. Brilhante. Protege o elo mais fraco, que é o passageiro. E o fortuito externo seria o quê? Um raio caindo no ônibus, por exemplo, algo totalmente fora do risco da estrada. Nossa, faz muito sentido. Mas olha, e se o cenário for de uma carona? Tipo puramente amigável, sem ganhar nem para gasolina. A regra do transporte é a mesma? De jeito nenhum. A dinâmica muda por completo. O STJ tem a súmula 145 só para isso. No transporte de cortesia, o motorista só indeniza o passageiro se agir com dolo ou culpa grave. Traduzindo para quem dirige, o que é essa culpa grave? Olha, uma culpa leve seria você se distrair um segundo mudando a música no rádio e bater. Na carona, isso não gera dever de indenizar. O legislador protegeu a boa intenção da carona, sabe? Claro, senão ninguém vai dar carona para ninguém. Exato. Já a culpa grave é o cara decidir dirigir completamente bêbado ou apostar racha com um amigo do lado. Ele assumiu um risco absurdo. Aí sim ele responde, mesmo sendo de graça. Ótimo ponto. Agora, saindo do transporte e dos riscos da estrada, a gente entra no coração financeiro da nossa análise, o seguro. O professor Lessa destaca muito a questão da boa-fé objetiva estrita, né? Sim, a uberrima fidei. Que nome bonito. É aquele dever de não esconder nada sobre o risco. Mas tem uma provocação que sempre cai. O atraso de um boleto cancela o seguro automaticamente? Não cancela. E quem pegar essa lógica nunca mais erra. O STJ usa a teoria do adimplemento substancial. Se o segurado vinha pagando e atrasa uma parcela, a seguradora não pode só desligar a proteção no susto. Ela tem que avisar, então. Obrigatoriamente, ela precisa notificar a pessoa antes. Só depois de constituir em mora é que pode suspender. É pura lealdade. Maravilha. E agora a gente chega naquele caso do início do nosso encontro. A mentoria vivida do professor Lessa. Pessoal que está ouvindo, visualizem bem isso. O homem faz o seguro de 5 milhões de reais, 1 ano e 10 meses depois, comete suicídio. A família recebe esse dinheiro? Esse é o momento que separa o joia do trigo. Presta atenção no tempo. 1 ano e 10 meses. Dentro da carência, né? 8. Pela súmula 610 do STJ, suicídio na carência significa 0 pagamento do capital estipulado. Os 5 milhões não vão para a família. Caramba! E não importa se foi planejado ou não. Não importa. O critério é puramente matemático e temporal para evitar debate infinito sobre estado mental. Mas espera, a seguradora fica com tudo. Tipo, os quase 2 anos de prêmios que ele pagou todo mês. Aí é que a balança se equilibra. Ela não paga os 5 milhões, mas ela tem que devolver a reserva técnica, que é aquele montante que ele pagou mês a mês. Digamos que deu uns 200 mil reais. Ah, entendi.
Então esses 200 mil vão para a viúva limpinhos, porque o seguro de vida não entra em inventário, certo? É aí que o candidato apressado cai na armadilha. E o professor Lessa destrincha isso magistralmente. A reserva técnica não é o capital do seguro. Ela perde a blindagem securitária. Mentira! Sério? Sério. Ela entra no inventário, sim, ela tem natureza de acervo hereditário, vai responder por dívidas do falecido e, o pior, vai pagar aquele imposto pesado, o ITCMD. Nossa, compreender a diferença entre capital estipulado e reserva técnica é ouro puro para a prova. E tem mais uns detalhes de seguro que são rápidos, mas vitais, tipo a restrição de subrogação na família. Verdade, bem lembrado. Se o filho mora com o pai e bota fogo na casa sem querer, a seguradora paga o pai, mas não pode processar o filho para cobrar, senão causaria uma guerra na família. E também tem a questão da doença pré-existente, né? A súmula 609. A seguradora só pode recusar o pagamento alegando doença se ela tiver exigido exame médico antes, ou se provar de forma irrefutável que houve má-fé. Omissão sem querer não anula. Perfeito. Agora, a gente falou de formar patrimônio com a corretagem, movimentar com o transporte e proteger com o seguro. E para garantir o sustento da vida inteira. Aí a gente chega na constituição de renda. Isso. A pessoa entrega uma casa para outra, por exemplo, em troca de uma grana mensal até morrer. Mas qual é a diferença formal disso? Porque no direito civil, até acordo verbal costuma valer. Essa é a grande exceção. Como envolve alienar o patrimônio inteiro hoje por uma promessa de longo prazo, ali é super rígida. É requisito de validade. Exige obrigatoriamente escritura pública no cartório. Então, se fizer um contrato de gaveta assinado... É nulidade absoluta. Para o direito, é como se fosse um pedaço de papel em branco. Sensacional. Pura proteção aos idosos e vulneráveis. E para a gente amarrar tudo com o fichamento estratégico do projeto, vamos fazer uma revisão turbo, bate pronto. Vamos lá, estou preparado. Locação. Por que a morte de uma das partes não acaba com o contrato de aluguel? Porque o foco é no imóvel, não na pessoa. Os direitos e deveres passam para os herdeiros automaticamente. Boa. Comodato. Emprestar a casa de praia para 3 amigos juntos. Qual é a regra? Coisas infungíveis. E se são vários comodatários juntos, a responsabilidade é solidária. Quebrou a casa, o dono cobra de qualquer um dos 3 o valor total. E o mútuo? Pegar dinheiro no banco. De quem é a responsabilidade do risco? Do devedor. Assim que ele pega o dinheiro, que é fungível, a propriedade e o risco é um dele. Foi assaltada na porta, azar, a dívida continua. Empreitada. Construção de um prédio. Como fica o prazo? 5 anos de garantia irredutível para solidez. Achou o problema? Tem 180 dias decadenciais para entrar na justiça. Se passar disso, perde o direito. E para fechar contrato de depósito? Posso ser preso se perder o bem que estava guardando? De jeito nenhum. Súmula vinculante 25. Acabou a prisão para depositário infiel no Brasil. Hoje só pensão alimentícia da cadeia civil. Uau! Que rajada de conhecimento. A gente mapeou o conteúdo todo aqui. E fazendo uma síntese dessa nossa imersão inspirada no professor Lessa, a gente vê que esses contratos não são burocracia chata. Eles são motores baseados na confiança. O transporte que te leva, o corretor que une sonhos, o seguro que amortece tragédias. É a humanidade criando um sistema para proteger a dignidade contra o imprevisto. Que visão cirúrgica. E eu fico curiosa pensando no futuro, porque hoje a gente tem uns smart contracts, né? Contratos em blockchain que executam garantias automático, sem juiz, sem advogado. Tudo via código. Pois é. Será que essa boa-fé objetiva tão humana que a gente analisou hoje vai ficar obsoleta? Ou o nosso grande desafio vai ser descobrir como codificar a ética humana em um algoritmo? É uma provocação em tanto. Fica aí o questionamento para quem está com a gente, expandir a mente. E olha, queremos ouvir as sugestões da nossa audiência para as próximas análises. Qual tópico do edital a gente deve atacar? Deixem aí pra gente, podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! Até mais!